lugar más alto que podemos llegar, a los pies del Maestro, donde los humillados son exaltados. Toda soberbia se derrite ahora ante sus ojos de fuego. Todo orgullo sale desde las raíces, desde la fundación. Toda soberbia se inclina. Toda máscara religiosa cae por tierra. Toda hipocresía se va. No hay nada oculto delante de tu presencia. Este es el momento que nos ponemos de acuerdo para hacer en la tierra como en el cielo una nación que vuelve a buscar tu rostro. Una nación que dice: no nos inclinamos ante las crisis, no nos inclinamos ante las maldiciones, no nos inclinamos ante el sistema de este mundo, solo nos inclinamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como Jesús lo dijo, así hoy decimos: solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás, y solo ante ti yo me inclino. Y se humillar en mi pueblo, no todos los argentinos, no todas las naciones, si se humillar en mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré los pecados y sanaré la tierra. Invito a aquellos que están identificados con la salvación y que saben que es posible que una tierra se sane, por más incómodo que sea ahí donde estás, toca el piso, inclinate ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y clamamos por sanidad a esta tierra. Clamamos por sanidad de la tierra. Solo ante ti yo me inclino. Hemos preparado este altar para ti, Señor, para que lleguemos a un momento como este, no para cantar canciones, no para que hombres hablen, sino para que tú tomes tu lugar. Y cuando los hombres se inclinan, el Rey de Reyes se posiciona. Volvemos a la fuente de todas las cosas. Volvemos a reconocer que separados de ti nada podemos hacer. Buscas por Olá, bom dia, meus irmãos, bom dia, paz seja convosco, Deus abençoe vocês, glória a Deus, né? Que bom que você está aqui, bom dia, olha só, bom dia, irmão Wilson, Deus abençoe, querido, irmã Lia Costa, bom dia, Mari Correia, bom dia, pastora Noila, Simone Farias, Jocilane Machado, bom dia, Joana Pires, paz seja convosco. Todos estão conectados aí, irmãos? Como é que está o som, o áudio, a imagem? Tudo certo aí? compras online. Preciso de um retorno aí, se está tudo ok aí. Fico no aguardo aí. Já vamos dar início à nossa live, uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de vitória. Vai ser bênção de Deus. Estão me ouvindo bem aí, gente? Todos me ouvindo aí, ok? Tudo certo aí, irmã Jocilane? Que bênção, né? A irmã Lia Costa escreveu ali: o culto de ontem estava forte, né? Ontem nós tivemos na igreja um momento de oração, de intercessão, e verdadeiramente estava especial. Sabe aquele culto aquele momento que somos surpreendidos por algo que não esperávamos receber? Foi esse culto de ontem, né, irmã Lia? Aquele momento que
que parece que Deus prepara, né? Na verdade, Deus prepara todos os momentos para nós com Ele. Mas existe algo que parece ser especial, e ontem estava especial, né, irmã Lia? É verdade, estava uma bênção. Glória a Deus, né? Oramos, Deus falou, Deus ministrou, Deus tocou na nossa vida, nos fortalecendo, né? Nos restaurando. Que bênção, foi uma bênção. E glória a Deus por isso, né, irmã Lia? Queridos, eu quero nessa manhã de quinta-feira compartilhar a palavra de Deus com vocês. Lembrando que nós estamos nesse propósito de 40 dias de oração e hoje já é o dia 37 de 40 dias de oração, irmãos. Olha só, já estamos no dia 37 de 40 de oração que finalizamos domingo. Domingo é o último dia desse propósito. Eu não sei se todos que estão conectados aqui estão nesse voto, nesse propósito, nesse alvo de oração, mas eu quero dizer para os irmãos que tem sido bênção. Tem sido bênção esse mover de Deus pelo caminho da oração, tem sido bênção esse mover de Deus pelo caminho do clamor, né? De todos juntos no mesmo propósito, independente da distância, né? Algumas pessoas de outras cidades, algumas pessoas de outros estados, até de outros ministérios também. O importante é a unidade em oração. E a unidade em oração sempre atrai o poder de Deus. É por isso que ele diz no Salmo 133, que a união, onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, a importância da unidade, da oração da fé, no mesmo Espírito, na mesma palavra, né? O clamor para o mesmo céu, para o mesmo trono, e tem sido bênção. A pastora Noela escreveu aqui, tem sido bênção. E esse hábito, né, de uma oração diária de 7 minutos, não menos, mais do que isso à vontade nesse propósito, e todos os dias eu tenho colocado aqui na página do Facebook, né, o alvo, mas você pode acrescentar mais alvos, né, mais objetivos seus pessoais aí, apenas para nós ter uma direção, né, na nossa oração. Mas que esse hábito não termine, que nós possamos sustentar o hábito da oração diária, sustentar esse hábito de estar sempre buscando a presença de Deus, esse hábito de estar sempre adorando o nome do Senhor, né, com a família, orando sempre uns pelos outros. Isso traz fortalecimento espiritual, isso traz renovação espiritual e também nos fortalece, né, para os dias maus que nós estamos vivendo. Então, continue orando depois que finalizar o propósito. Não perca a prática, não arquive essa prática de oração diária com Deus, né? Um momento especial com Ele, com a sua palavra. E aí nós estamos também lendo o Salmo de número 40, né? Os 4 primeiros versículos, que fala: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, né? Me socorreu, me tirou de um charco de lodo, colocou meus pés sobre a rocha, né? Me deu um cântico de vitória, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e também confiarão no Senhor, né? Eu já decorei todos esses dias lendo, né, o Salmo 40, ele vai ficando bem fixado na nossa mente e que possamos dar sequência nessa prática, nesse hábito da oração. Amém, amados? Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa manhã. Eu gostaria que você que tem a Bíblia, você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11. Glória a Deus. Quem está na bênção aí, tudo na paz aí, irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 11,
versículo de número 13. Glória a Deus. Agora eu estou com mais uma Bíblia nova aqui, irmãos. Comprei só mais uma. É bênção, né? Quanto mais Bíblia, melhor. Como diz o pastor Vilmar Lopes, né? Vitamina B. A vitamina B do organismo é a vitamina Bíblia, né? Quanto mais Bíblia, melhor na nossa vida espiritual, né? Mas a Bíblia precisa ser meditada, explorada, tocada, lida, né? Meditada, nós precisamos explorar. Então ela não pode ser só um objeto para deixar a prateleira, a estante mais bonita, né? A Bíblia não é um objeto de decoração. A Bíblia é uma ferramenta de guerra, é uma arma de guerra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Primeiro Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Deixar aqui alguns conselhos práticos, deixar aqui alguns tópicos importantes para a sua melhor reflexão nessa manhã de quinta-feira. Glória a Deus. Agora eu vou tomar um chá aqui na Chega Junto, ó. Chega junto, irmão. Aqui é tudo personalizado. Olha só o que diz a palavra de Deus. Todos conectados aí? 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser um homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém, irmãos? Eu vou repetir o texto para que ele fique bem fixado na sua mente e coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser refrigério para a sua alma. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser um homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém, amados? Bom dia, irmã Eliane Barcelos. Paz seja convosco, Jadir Lourenço também. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, Senhor, de oração, de adoração, de louvor, de gratidão. Deitamos, dormimos, acordamos, porque as Tuas misericórdias se renovaram em nossa vida por mais um dia, nos dando a chance de fazer a diferença, nos dando a chance, ó Deus, de fazer a Tua vontade, e nós queremos Te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muitos dormiram e não acordaram e agora esperam o dia do juízo. Nós estamos vivos. Mais um dia, mais uma oportunidade para fazer a diferença. Fale conosco por esta palavra, nos dê a direção, entendimento, a luz e nos leve a compreender, Pai, todos os dias, o Seu propósito como um todo na nossa vida, em nome de Jesus. Abençoe os meus irmãos de perto, de longe, irmãos de outras cidades que estão conectados nessa live, aqueles que vão acompanhar depois esta live, que todos sejam alcançados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero, olha só, Vanessa Coelho do Prado está assistindo. Deus abençoe a irmã Vanessa. Felipe, Desidério e Camila Guimarães também chegaram aqui. Estão conectados aqui com a gente. Mari Correia de Ponte Alta do Norte. Deus abençoe a irmã Mari e toda a família. É isso aí, gente. Olha só. Nós temos que entender, amados, que a finalidade, o propósito da palavra de Deus e a sua revelação, a revelação dos evangelhos na pessoa de Cristo,
é abrir os nossos olhos para a realidade da vida. Nós temos que ter esse entendimento de que o evangelho pregado, a palavra anunciada, a profecia que vem ao nosso encontro, as revelações que vêm ao nosso encontro, quando estamos lendo a palavra, quando estamos ouvindo, quando estamos no culto, quando estamos em algum lugar onde estamos em contato com a palavra, ela não tem apenas esse propósito de trazer um alívio para a nossa alma. A Bíblia não é um ansiolítico para te fazer se sentir bem por algumas horas. A Bíblia não é um ansiolítico para fazer você se sentir feliz por alguns minutos, algumas horas. A chamada de Deus para a nossa vida, o propósito dele como um todo, não é apenas nos fazer se sentir bem no meio das nossas lutas e adversidades, e depois que tudo se acalmar, nós não venhamos mais a precisar do seu consolo, da sua palavra. Embora algumas pessoas vivam esse evangelho medido, esse evangelho raso, há pessoas que têm medo de fazer um mergulho mais profundo no propósito de Deus, porque entendem que a caminhada com Cristo é uma caminhada intensa, é uma caminhada de lutas, é uma caminhada de batalhas. E algumas pessoas, a Bíblia é só mais um remédio na prateleira. Jesus tem se tornado para alguns apenas mais uma opção para os dias maus. Para algumas pessoas, Jesus é apenas um amuleto, para o dia da doença, para o dia da enfermidade, para o dia da luta, para o dia da batalha, para o dia dos enfrentamentos. Mas quando as coisas estão andando, de uma maneira que isso gere satisfação na nossa vida, algumas pessoas já não têm a mesma intensidade com a palavra, com o evangelho, com Cristo, quando estavam ali no dia mau, lançando toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança em Deus e também na sua palavra, e alcançaram os seus resultados. E depois dos resultados alcançados, agora Jesus volta para a prateleira, Jesus volta para a estante e fica aqui. A hora que eu precisar, eu te aciono de novo. Então tem muitas pessoas que vivem esse evangelho muito raso, irmãos. Um evangelho muito medido. E essas pessoas acabam não entendendo o propósito de Deus e a finalidade para a qual a palavra de Deus está sendo pregada. A finalidade pela qual a palavra de Deus está sendo anunciada. E as pessoas ficam baseando esse contato com a palavra somente na conquista de alguns benefícios pessoais, materiais e espirituais. Quantas pessoas que hoje já não têm a mesma fé que tinha lá no início da sua chamada, onde ela começou a trilhar a sua caminhada com bastante intensidade. A cada culto ela mergulhava, a cada culto ela se encharcava da graça, da presença de Deus. A cada culto ela mergulhava com intensidade, com vontade, com fome, com sede, e voltava para casa, e o seu assunto durante a semana, durante o mês, era o que aconteceu naquele culto. Era o que tinha acontecido naquela ministração. Aquela palavra que fora pregada era tão clara, era tão viva, era tão poderosa, que ela era o tema para toda a família. E hoje nós percebemos isso. As pessoas estão vivendo apenas um momento, mas não mais intensificado como antes. Então as pessoas participam de momentos de oração, participam de alguns momentos de cultos, até alguns cultos pentecostais, onde o terremoto desce, onde o fogo se manifesta, onde o vento sopra. Mas quando ela volta para casa, aquele assunto parece que desaparece da sua mente, e as coisas cotidianas parece que ganham mais força, e fazendo com que aquele momento com Deus se tornasse passageiro. E infelizmente nos dias de hoje, querido, quantas pessoas ainda vivem esse contato
com Deus e com a sua palavra muito raso. E a sua intensificação depende de um momento de dor, depende de um momento de perda, de fraqueza, para que ela venha tomar uma decisão de quebrantar novamente o seu coração como anos atrás e voltar a viver aquela intensidade fervorosa, aquela coisa gostosa que arrepiava os pelos, né? Que fazia escorrer a maquiagem pelos olhos, né? Então, nós precisamos resgatar essa essência de servir a Deus com intensidade em qualquer nível da nossa vida, em qualquer estação da nossa vida. Então, meus amados, o propósito do Evangelho é abrir cada vez mais os nossos olhos. Então, quanto mais eu tenho contato com as coisas de Deus, quanto mais eu vou me aprofundando nas coisas de Deus, o propósito desse aprofundamento, desse mergulho nas coisas santas do Senhor, tem que me abrir os olhos. Isso precisa provocar em nós um crescimento espiritual. Ele precisa provocar em nós mudança de mentalidade, mudança de atitudes, mudança de linguagem. Ele precisa nos levar a renunciar coisas, deixar coisas. O poder do Evangelho é para nos tirar do cativeiro. O poder do Evangelho, queridos, é para nos tirar da lama, é para arrancar de nós os pecados. O poder do Evangelho é virar o homem do lado avesso, limpar ele por dentro, desvirar do lado avesso e finalizar a obra do Senhor através da limpeza externa. Então, o homem que realmente tem um encontro com Deus, o homem que realmente entende o propósito do Evangelho, ele não vai limitar o agir de Deus na sua vida, mas ele vai permitir que o agir de Deus rompa paradigmas, rompa protocolos, destrone a sua razão, abra a sua visão, mude o seu caráter, forje a sua vida. Esse é o propósito como um todo. Agora, quando eu não permito o agir de Deus na sua totalidade, na sua plenitude, o nosso caráter vai seguindo com falhas. A nossa conversão, ela vai seguindo com falhas. O nosso testemunho não se torna um testemunho bem resolvido, bem claro. Fica difícil as pessoas de fora fazer uma leitura nova da nossa vida, porque a Bíblia diz que nós somos uma carta de Deus para a sociedade, para as comunidades. O nosso testemunho tem que ser uma carta legível. As pessoas precisam olhar para nós e poder enxergar em nós as diferenças que ocorreram pelo contato com o Evangelho transformador. Então, meus amados, esse entendimento, o entendimento da palavra, esse contato, seja pelo caminho de uma live, seja pelo caminho do culto da igreja que você frequenta, seja pela célula que você participa, seja pelo caminho da oração no lugar secreto, seja através da leitura bíblica, no seu íntimo com Deus, enfim. Nós precisamos permitir ser moldados e transformados a cada dia, a ponto de alcançar uma varonilidade semelhante ao Adão do Éden restaurado, não ao Adão caído. Então, Cristo tem esse propósito de nos recuperar, de resgatar uma identidade que fora perdida. Agora, quando eu não permito o agir de Deus na sua totalidade, a minha torre fica pela metade, a carta fica pela metade, o propósito fica pela metade. Tudo permanece pela metade. E a Bíblia diz, em Lucas 14, 28, pretendendo tu edificar uma torre, assente-se primeiro para calcular, verificar se há meios de concluir, porque lançando tu mão do alicerce, e não podendo finalizar esta obra, você venha se tornar motivo de zombaria. Esse ensinamento de Cristo, de Lucas 14, 28, trata-se do preço do discipulado, o preço de uma chamada.
Fala do peso da cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E isso precisa estar bem fixado, querido, quando decidimos uma vida com Cristo. Quantas pessoas desistiram da sua fé? Porque não entenderam o propósito na sua plenitude, na sua totalidade, na sua completude, não entenderam o que realmente a chamada de Deus para a sua vida, não entenderam a chamada de Deus para a sua vida. E por sentir o peso da cruz, por sentir que realmente uma caminhada com Cristo é uma caminhada de lutas e batalhas, e não é um mar de rosas. Pode até algumas rosas, mas as rosas também contêm espinhos. Quando nós entendemos isso, muitas pessoas, por não compreender isso, acabam desistindo da sua jornada, desistiram da fé, abandonaram tudo. Entende? Então nós precisamos compreender apenas a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Malaquias escreveu isso: e vereis a diferença entre aquele que serve e não serve. Então passar pelo deserto sozinho é uma coisa, passar pelo deserto com Yeshua é outra coisa. Passar pelas lutas e provas sem Jesus é uma coisa. Hoje eu enfrento as mesmas lutas que eu enfrentava há anos atrás, mas hoje eu sinto Deus do meu lado, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele vai me dar vitória, eu sei que também algumas lutas são provenientes do Senhor para o forjamento do meu caráter. Muitas das coisas Deus permite na minha vida para me fazer crescer, amadurecer, aumentar o nível da minha inteligência, da minha sabedoria, da minha capacidade de lidar com questões difíceis. Porque Deus trabalha na nossa vida para nos fazer crescer. Então, quantas pessoas mantêm a sua mentalidade rasa quanto ao Evangelho? Não cresceram, não amadureceram, não investiram, mergulharam nas coisas de Deus lá no início. E hoje eles apenas molham as canelas, molham os artelhos ou molham apenas os pés. Como se já não fosse mais um prazer tomar um banho na glória de Deus. Sabe aquela pessoa que quando conhece a praia e depois vem morar na praia, a praia já não se torna tão atrativa para ela, Quando ela não conhece o mar, ela vem naquela expectativa, ela quer dormir dentro das águas. Ela quer ir todo dia, ela quer estar todo dia na praia. Mas pelo fato de ver aquilo todo dia, aquilo já não vai mais se tornando atrativo na sua vida. E de vez em quando ela vai dar um mergulho na praia, ela já não vai mais para mergulhar, ela vai para dar um passeio, ou ela vai para molhar os pés, para fazer alguma selfie, enfim. Porque aquilo já não se torna mais atrativo, porque trata-se de coisas terrenas. Agora, quando se trata de coisas de Deus, de revelação, querido, aquele que verdadeiramente conhece o poder da palavra de Deus, jamais, querido, ele vai sentir um desprazer pelas coisas de Deus. Agora, para eu sustentar esse prazer pelas coisas de Deus, eu preciso estar em conexão direta com Ele. Então, o Evangelho tem esse propósito de nos fazer crescer, gente, amadurecer, aperfeiçoar. Então, meu querido, se nós desejamos viver coisas novas, se nós desejamos resgatar essa essência, nós temos que tomar algumas atitudes importantes para combater o esfriamento da fé, combater o esfriamento do ministério, combater o arquivamento dos dons, o arquivamento dos talentos. Nós precisamos lutar, querido. Estamos vivendo dias maus. Jesus disse que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Gente, quantas pessoas que outrora eram fervorosas no espírito e hoje são icebergs espirituais em suas casas, em suas igrejas. Pessoas calculistas, frias, pessoas irreconciliáveis, incomunicáveis, pessoas que outrora
tiveram experiências sobrenaturais com Deus, mas por não permitir que Deus trabalhasse em algumas áreas da sua vida, se tornaram pessoas frias, distantes, difíceis, inflexíveis, resistentes, ausentes, solitárias. Quantas pessoas, querido? Nós precisamos alimentar a chama do Espírito, alimentar a nossa fé em Cristo todos os dias. Então, querido, para que as coisas voltem a ser como era antes, dá tempo de resgatar os valores que se perdem, dá tempo de recuperar aquilo que se vai, e o tempo é propício para isso, aquilo que nós estamos vivendo. Reapresente-se para Deus, volte para a sua base congregacional, reapresente-se para o seu sacerdote, volte às práticas das primeiras obras, resgate as essências que se diluíram pelas adversidades, se desmancharam, se desconstruíram. Volte para o caminho do Senhor, volte para o caminho secreto da oração, querido. Não invista em coisas que te tiram da presença de Deus. Aquele que conhece a mesa do Cordeiro, querido, verdadeiramente o banquete que há ali, é insubstituível por qualquer outro banquete. Como que pode uma pessoa que outrora bebia e comia na mesa do Cordeiro, hoje sentar com facilidade na mesa de Jezabel, na mesa de Faraó, na mesa do pecado? Como que pode uma pessoa que viveu experiências sobrenaturais com Deus estar fazendo festa, hoje sentado na roda dos escarnecedores com tanta facilidade? Gente, isso não é normal. Isso não pode ser normal. Nós temos o Espírito de Deus. Busque para a sua vida o batismo com o Espírito Santo. Busque para a sua vida a unção do Espírito Santo. Renove-se no Senhor para que esse prazer pelas coisas de Deus volte com mais intensidade. Quantas pessoas, querido, que desistiram de tudo e de todos. Pessoas que usufruíram de sinais, milagres operados por Deus na jornada da fé, mas hoje vive como aquele alguém sem sentido, sem propósito. Quantos estão entendendo essa palavra aí, gente? Eu quero falar aqui sobre 7 coisas importantes, querido, que nós precisamos para a atualização da nossa intimidade com Deus, da nossa fé. Primeiro, querido, nós precisamos ter visão. A visão, querido. Paulo escreveu assim: quando eu era menino, olha só, ele pensava como menino, sentia como menino e falava como menino. Pensava, sentia como menino. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava. Mas eu cresci, eu amadureci, eu entendi a chamada de Deus. E hoje as minhas atitudes mudaram. Eu não penso mais como uma criança. Eu não falo mais como uma criança. Eu não sinto mais como uma criança. Eu cresci, eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Paulo entendeu a chamada dele. Paulo compreendeu aquela queda no caminho de Damasco, quando Jesus aparece para ele num raio de luz. Paulo entendeu por que ele ficou 3 dias cego e depois foi recuperado a visão pelo abraço de Ananias e pela oração de Ananias. Essa entrega, querido, que nós tivemos lá atrás,
ela tem que ser sustentada. Então a primeira coisa, querido, é visão. Pede para Deus abrir de novo a tua visão. Pede para Deus em oração: Senhor, abre a minha visão para que eu possa compreender melhor. Pede para Deus abrir a tua visão espiritual. Porque há uma diferença da visão biológica com a visão espiritual. Há uma diferença muito grande. Então pede para Deus abrir a tua visão espiritual, para que você possa entender, enxergar o caminho da luz de volta. Segunda coisa importante, querido, entusiasmo. Entusiasmo na sua originalidade, quer dizer, Deus se movendo dentro de nós. Permita que o Espírito de Deus se mova novamente na sua vida. Volte a ser aquela pessoa entusiasmada, aquela pessoa que não tem tempo ruim para ela, não tem tempo ruim para ir ao culto, não tem tempo ruim para a oração, não tem tempo ruim para o serviço, para o trabalho, para a obra. Pede para Deus: Senhor, me devolve o entusiasmo. Davi pediu: Senhor, me dá de volta a alegria da minha salvação. Entende isso, querido? Pede para Deus: Senhor, me devolve o entusiasmo da obra, do serviço, do ministério, da adoração, Senhor. Pede isso para Deus, filho. Terceiro, querido, tenha paciência, tenha calma para resolver as questões que estão embaçadas. A impaciência nos descaracteriza como filhos de Deus. Porque a paciência é um fruto do Espírito. E sempre quando agimos com impaciência em questões mal resolvidas, nós nos desconstruímos, nós rabiscamos a nossa carta, nós adulteramos a carta e acabamos manchando o nosso testemunho. Está entendendo, filho? Então, pede para Deus visão. Pede para Deus entusiasmo. Senhor, me reanima, me restaura, traz de volta a alegria da minha salvação. Terceiro, querido, a paciência é muito importante nos dias de hoje. A calma. O Salmo 37, deleita-te no Senhor, confia nele, vai dar tudo certo. Salmo 40, esperei com paciência. Pede para Deus: Senhor, me dê mais paciência. Porque quando entramos no cenário de guerra, movidos por uma mente impaciente, por ações impacientes, com palavras torpes, querido, nós deixamos o cenário mais caótico do que já está. Quando nós agimos com impaciência, nós complicamos mais a situação. Nós precisamos nos desarmar em oração, querido. Sabe, amados, ontem na igreja aconteceu algo diferente, porque normalmente eu abro um momento de oração, de intercessão com uma palavra, e ontem eu inverti. Nós abrimos em oração e finalizamos com a palavra. E começamos a orar de tal maneira que Deus tomou aquele lugar, que a glória de Deus se manifestou de tal maneira que não dava vontade de ir embora, gente. Houve uma entrega, houve um quebrantamento de coração, houve um espírito de dependência total de Deus. E aquilo trouxe para a nossa vida ontem um refrigério. O manto de Jeová Rafá se manifestou, trazendo refrigério para a nossa alma. Foi algo incrível, porque houve uma entrega. Todos estavam no mesmo lugar, no mesmo propósito, na mesma situação, na mesma oração, e de repente Deus se manifesta. Então a impaciência sempre vai ser um problema na nossa vida, porque a impaciência deixa o cenário mais caótico. Quarto, querido, nós temos que resgatar o desejo de orar. Eu sempre digo, meus amados, que o que tem cansado os homens não é a obra de Deus, não é as coisas de Deus. O que tem nos cansado são as nossas coisas.
é porque temos agido com muita impaciência, usado o nosso braço, a nossa força, a nossa inteligência. Temos utilizado de mecanismos humanos para encarar guerras espirituais, e isso gera um enfado, isso gera um cansaço, isso traz fadiga, isso traz aborrecimento, isso traz inconstância, isso traz em nós sentimento de revolta, de culpa. Quando nós agimos incorretamente no cenário que é espiritual. E Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é principados e potestades e dominadores e hostes espirituais que atuam o tempo todo para tentar paralisar o propósito de Deus na nossa vida. Então nós precisamos agir com espiritualidade, agir com paciência, agir com visão, agir com entusiasmo, querido, para superar os desafios que estão pela frente. Então nós não podemos perder o desejo de orar, gente. O que nos cansa não são as coisas de Deus. E olha só que interessante isso, querido. Quando vem o cansaço, quando vem a fadiga, quando vem a luta, quando vem as adversidades, quando o vento sopra, quando a casa balança, quando entendemos que o enfado, que o fardo está pesado, querido, que a situação está complicada, o primeiro corte que nós fazemos é nas coisas de Deus. Já não vamos mais à igreja com tanta intensidade, já não oramos com tanta intensidade, o nosso devocional se torna raso, medido, calculado e frio, porque entendemos que as coisas de Deus é que estão nos cansando. Como que pode Deus colocar sobre a nossa vida coisas que veio nos prejudicar? Está errado isso, gente. O que nos cansa é o nosso jeito de resolver problemas ao nosso jeito. O que nos cansa é querer resolver situações do nosso jeito. Mas quando entregamos nas mãos de Deus e confiamos, querido, é Deus que age, é Ele que age, é o braço forte de Deus que opera na nossa vida. Amém, queridos? Então nós precisamos voltar a agir com espiritualidade. Não deixe o homem natural, não deixe a inteligência do homem natural, a sabedoria do homem natural, o conhecimento do homem natural atuar num cenário que exige de você posicionamento espiritual de alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho, de alguém que foi mudado pelo poder de Deus. Então visão agora é muito importante. Entusiasmo agora, que é Deus se movendo dentro de você, dentro de nós, permita o agir de Deus. Terceiro, paciência, querido, tenha calma. Vamos com calma, gente. Estamos numa viagem, estamos na tempestade, vamos com calma. Jesus está no controle de todas as coisas. A ordem dele foi passar para o outro lado, não foi fazer morada permanente na tempestade. Estamos de passagem, o vento está soprando, mas Jesus está no controle. Vamos chegar do outro lado daqui um pouquinho e vamos entender que esse tempo trouxe crescimento, trouxe amadurecimento, melhorou a nossa vida, a nossa fé. Deus está tratando com o seu povo. Os irmãos que estão chegando agora aí, querido, eu falei muita coisa interessante. Volta no início da live depois, ela fica salva aqui nesse canal e também no YouTube. O pastor Márcio está lá essa live aí disponível para você acompanhar essa palavra. Estou falando aqui sobre algumas coisas importantes nos dias que nós estamos vivendo. Falei que é muito importante uma visão espiritual, enxergar além das circunstâncias, enxergar além das dificuldades, além das batalhas, além dos inimigos. Nós precisamos ter uma visão espiritual, e a visão espiritual depende de você mergulhar nas coisas de Deus, ou seja, voltar a mergulhar nas coisas de Deus, sair do raso, voltar às águas mais profundas como antigamente, entende? Porque há pessoas que antigamente tomavam banho na glória de Deus. Hoje, né, é um banhozinho simples, né? Aquele banhozinho de gato, entende? Não, vamos voltar com a nossa fé, com a nossa intensidade e mergulhar. As coisas de Deus não cansam. Quando estamos passando por crises financeiras, aonde que vem o primeiro corte? No dízimo, na oferta, nas contribuições.
Já não ofertamos mais como antigamente. Já não dizimamos mais, porque a situação é tão crítica que as coisas de Deus estão me endividando. As coisas de Deus nunca vão te endividar. A obra de Deus nunca vai te endividar. A obra de Deus nunca vai levar você para o SPC Serasa. O que nos leva para lá é a nossa má administração. O que nos leva para situações de constrangimento é a nossa falta de sabedoria de Deus, conhecimento de Deus e inteligência que vem de Deus para resolver. É um erro no percurso, acidentes que cometemos, infrações de negócios que nos levam para situações de constrangimento, e depois nós entendemos que, depois que eu comecei a dizimar, a ofertar e a contribuir, a situação ficou mais embaçada. Está errado, gente. Então, quando as coisas complicam, as pessoas vão cortando, vão diminuindo a intensidade dos seus relacionamentos com Deus, porque eles entendem que fazer a obra traz um peso, que fazer a obra me deixou a vida complicada, fazer a obra embaçou toda a minha vida, atrapalhou meu casamento, atrapalhou a minha família. Depois que eu me envolvi com as coisas de Deus, a situação complicou. Essa linha de raciocínio está errada para aquele que tem visão e entendimento acerca do reino de Deus. A vida financeira complicou, eu era dizimista até ali. Agora, como a situação ficou apertada, o primeiro corte que vem é na fidelidade. Nós não vamos cortar a luz, não vamos deixar de pagar aluguel, claro que não. E eu nem quero que vocês façam isso. Estou trazendo apenas uma reflexão para entender que pessoas cansadas negociam até a sua fidelidade. Pessoas cansadas diminuem a intensidade da fidelidade, da devoção, da oração, da adoração, do compromisso, do fervor. Tudo vai se esfriando. A pessoa que outrora era uma labareda de fogo, hoje ele é um iceberg espiritual. Você sente a frieza das pessoas nos olhos. Você sente a frieza das pessoas na linguagem. Você sente a frieza da pessoa no abraço que já é medido. O abraço era intenso, hoje o abraço é medido. Você sente a frieza da pessoa na comunicação, no relacionamento, porque ela já não permite mais ser tocada pelo fogo de Deus. Ela deixou de ser uma pessoa intensa, se tornou uma pessoa religiosa, medida, calculada, aonde ela é incomunicável e irreconciliável. Isso acontece muito nos dias de hoje, querido. Entende, amados? Então nós precisamos agora resgatar. Então, visão para enxergar melhor. Pede para Deus a visão espiritual. Pede o entusiasmo de volta, Senhor. Me traz o entusiasmo de volta, Senhor. A chama, acende isso. Senhor, me dê paciência no caos. Senhor, desperta em mim de novo o desejo da oração. Quarto, queridos. Quinto, você tem amigos? A Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Coisa boa no dia da fraqueza, coisa boa no dia da luta é você ter um amigo, gente. É você poder conversar abertamente sobre a sua fraqueza e essa amizade pura, genuína, finalizar ela com um momento de oração, um abraço verdadeiro, uma palavra de vitória. Coisa boa é ter amigos, gente. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus por isso, e Deus continua me dando amigos que são mais chegados que irmãos. Pessoas que eu sei que se eu ligar para elas agora, são pessoas que vão dizer: o que é que você precisa, meu amigo? O que é que você precisa, meu pastor? Pessoas de aliança. Quantas pessoas enfrentando essas lutas sozinhas, porque não querem mais ter amigos. Pessoas estão enfrentando essa luta com uma mente isolada, desprovida de conselhos. Gente, coisa boa é ter amigo na sua casa. Coisa boa é você partir o pão e partir o momento de oração, compartilhar o momento de oração, irmãos. A igreja primitiva tinha comunhão no partir do pão e nas orações. Coisa boa é ter amigos, gente. Ah, pastor, eu não confio em ninguém. Para descobrir amigos, você vai ter que depositar confiança de início, para que os seus amigos sejam revelados.
Quando você começa a conversar com as pessoas e depositar confiança, você já vai descobrindo quem é colega e quem é amigo. E descobre até quem é inimigo. Mas para isso a gente tem que depositar a confiança, conversar com as pessoas. Eu gerei muitos amigos nessa caminhada de fé, mas também gerei inimigos, perseguidores, caluniadores, difamadores. Meu Deus, irmãos, quantos inimigos eu conheci nessa jornada de fé. Pastor, e o que o senhor faz com os seus inimigos? Eu abençoo os meus inimigos. Pastor, o que você faz com as pessoas que não te amam? Eu continuo amando essas pessoas. Pastor, o que você faz com as pessoas que não simpatizam com você? Eu provoco a simpatia delas. Nós damos um jeito com isso. Eu não quero ter uma vida complicada, querido. Eu não quero colocar peso na balança do dia do julgamento e perder a salvação por mínimos detalhes. Coisa boa é você ter as questões de relacionamento bem resolvidas. Se as pessoas não me amam, o que eu posso fazer, gente? Vou odiá-las por isso? Não, eu amo vocês, oro por vocês. O que eu não faço é amaldiçoar. Não existe fazer boa culpa para essas pessoas, gente. Está entendendo, querido? Então essa é a vida da fé. Então nós precisamos ter visão, entusiasmo, paciência, desejo de orar. Amigos, tem amigos, gente. Busque amigos. Está precisando de ajuda? Chama os teus amigos. Está passando situação difícil? Vamos nos abraçar juntos, gente. A situação complicou, embaçou. Vamos nos abraçar, gente. É importante essa unidade. Ah, pastor, mas não pode abraçar ninguém agora. Dentro de casa ninguém vai ver você abraçar o teu amigo. É só não fazer selfie nem live. Mas é muito bom ter amigos, gente. Amigos de verdade, que você sente no olhar deles a sinceridade. E para você descobrir amigos, você tem que trazer eles para a tua casa. Você tem que depositar confiança. E depois você vai titulando quem é quem. E quando você descobre quem é colega, quando você descobre quem é inimigo, você já não vai dar mais a mesma intimidade para ele. Você já vai medir a intimidade, mas vai continuar abençoando eles. Amém, queridos? Quem está vivo aí comigo aí? Sexto, querido, tenha muita fé. Fé na palavra. Fé sobrenatural, não essa fé rasa, a fé de qualquer coisa, não essa fé mística, mitológica. Não, essa fé não presta, gente. Essa fé não presta, essa fé não existe. A fé mitológica, a fé nos objetos, nas coisas. Vamos reduzir o nome de Cristo e vamos colocar o nome dele dentro de uma medalha. Vamos reduzir o nome dele, o poder do evangelho, e vamos colocar numa caixinha de promessa. Não, que isso, gente? Essa fé não funciona. O que funciona é a fé na palavra. Você ouve Deus falar, entende o que Deus fala e pratica o que Deus fala. E o milagre acontece. Não podemos reduzir a nossa fé no escapulário de pescoço. Não podemos reduzir a nossa fé numa fitinha de braço. Não podemos reduzir a nossa fé, querido, à mitologia, à matéria, a coisas que são objetos de idolatria. Que isso, gente? A fé genuína é pura, é sincera, é verdadeira. Ela vem de ouvir e ouvir a palavra. Não podemos reduzir o poder de Deus a terapias, a filosofias, a ideologias, a misticismos, a técnicas, a experiências, a simpatias e todos os ias que você pode imaginar. Nós precisamos, querido, desenvolver a fé pelo poder da palavra. Permitir o agir de Deus. Precisamos desconectar a nossa vida, querido, de bezerros de ouro que ainda têm poder na nossa vida. Idolatria, querido, não são apenas objetos de culto. Idolatria é um pensamento mais forte, é um desejo mais forte, é um anseio mais forte, é algo mais forte
que não deixa você intensificar o mergulho nas águas profundas, que não deixa você mergulhar nas águas profundas. Isso é idolatria. Um pensamento mais forte, um desejo mais forte, uma ansiedade, um anseio mais forte do que pela presença de Deus, e isso vai se tornar idolatria. Visão, entusiasmo, paciência, desejo de orar, amigos, fé genuína, irmão. Existe uma fé fake, fé mentirosa, fake fé, uma falsa fé. Uma fake fé, falsa fé. Não é verdadeira, não é original. Amém, amados? E para finalizar essa palavra, temor a Deus, querido. A Bíblia diz que o temor é o princípio de sabedoria. O temor é quando eu sinto os olhos de Deus sobre a minha vida. É quando eu sinto os ouvidos de Deus que me ouvem. Porque diante de Deus, filho, nada fica encoberto. Todas as coisas são reveladas pelo poder da luz. Tudo que nós escondemos, um dia vai aparecer. Seja na nossa geração, ou seja na geração vindoura. A nossa descendência pode colher fruto do nosso pecado escondido. Peguei pesado agora, irmão. Vou repetir isso aqui. Eu tenho filho. Tenho 2. Talvez esteja falando com pais aqui. Pecados ocultos podem levar um reflexo para a descendência, para a geração vindoura. Você pode ocultar, morrer ocultando. Mas a sua ocultação, a nossa ocultação, perdão, para não usar uma capa de juiz aqui, a nossa ocultação de erros, a nossa ocultação de pecados, a nossa ocultação de falhas, nós podemos morrer com elas. Mas a geração vindoura colhe. Por isso o temor a Deus é muito importante na nossa caminhada. Eu sempre digo, evite pensar aquilo que Jesus pode ouvir. Evite imaginar o que Jesus pode ver. Porque Ele pode ver o que pensamos e ouvir o que pensamos. Ele pode ver o que imaginamos e Ele pode ouvir o que pensamos. Ele tem esse poder da sua onisciência, onipresença, onipotência. Então o temor a Deus é o princípio, querido, você temer a Deus. Temer a Deus diante de situações. Não confunda, querido, provação com tentação. É diferente. A provação vem para nos moldar. A tentação é proveniente do diabo. A provação é proveniente de Deus. A tentação são as oportunidades geradas pelo inimigo das nossas almas, que quando não temos uma espiritualidade bem formada, não temos uma identidade bem formada em Cristo, nós temos grandes tendências de ser vencido pelas tentações que nos perseguem, pela ausência do temor a Deus. Agora, quando trata-se de provação, aí a provação, ela está no controle de Deus para o forjamento da nossa vida, para a preparação para dias melhores. Então, tentados nós seremos todos os dias, mas nem sempre seremos provados. A provação é de tempo em tempo, para o nosso crescimento espiritual, para que venhamos abandonar os pensamentos de menino, as atitudes de menino e a fala de menino e se comportar como pessoas maduras na fé. Por isso Paulo disse, quando eu era menino eu pensava como menino, quando eu era menino eu sentia como menino, quando eu era menino, falava como menino, mas eu deixei, porque eu entendi o propósito de Deus na sua totalidade e completude, e agora eu compreendo melhor como Deus me ama, Ele me escolheu, Ele me separou, Ele me ungiu. Aleluia!
Quantos estão compreendendo essa palavra? Tem 19 pessoas aqui, querido. Compartilhe essa live com alguém, mesmo depois de salvo ali no Facebook. Lança essa palavra para o Brasil aí, gente. Lança essa mensagem para os seus familiares. Reflete comigo, querido. Estou finalizando a palavra, são 9h57. Falei sobre 7 coisas importantes aqui, vou repetir para fixar. Desenvolva a visão espiritual, porque a tua visão biológica te fará enxergar somente inimigos. Dificuldades, a visão espiritual te leva a enxergar o que Deus tem para você no futuro. Segundo, querido, entusiasmo. Desenvolva novamente o entusiasmo. A chama do primeiro amor volte a reacender na sua vida. Volte à prática das primeiras obras. Terceiro, paciência no caos. Calma. Vamos ter paciência, gente. Não permita que o seu homem natural atue com a força, com a violência. Vai para o joelho, vamos para a oração, vamos na fé. Deus está conosco. Quarto, desejo de orar. Gente, a oração não cansa. A oração descansa. Ai, pastor, eu não tenho força para orar. Mas como temos força para pecar? Da onde vem a força para errar, para agredir, para odiar? Da onde vem essa força? Agora, quando oramos, descansamos em Deus. As coisas de Deus não cansam, filho. O que cansa são as nossas coisas. E eu vou repetir: homens cansados negociam a fidelidade, negociam o seu ministério, negociam a intensidade das coisas de Deus e diminuem a sua velocidade no serviço, na obra, em tudo. E aí Deus vai tomando o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, já não é mais prioridade. Mateus 6,33 é invertido: buscai primeiro as minhas coisas e depois o reino. E a Bíblia diz: buscai primeiro o reino e depois as minhas coisas. 5, tem amigos, gente. Ache amigos, procure amigos, faça amigos, formalize isso. Quer ser meu amigo, irmão? Não pode ser só de Face, tem que ser amigo para todas as horas. Eu tenho aqui 1.800 pessoas de amigos no Facebook, chegamos a 1.000 seguidores e amigos aí. Mas eu acho que tem colegas aí, eu acho que tem observadores aí, eu acho que tem só curiosos também aí observando o trabalho. Mas amigos de verdade ali, olha, eu tenho que selecionar. No meu Facebook pessoal, no Instagram, tem muita gente que me segue, muita gente que simpatiza. Escute isso aqui, querido. Muito sério que eu vou falar agora. Quem te conhece intimamente, não te admira profundamente. Quem te admira profundamente não te conhece intimamente. Agora, tem uma parte de pessoas que te conhece intimamente e mesmo assim te admira profundamente. Esses são os amigos. Pegou a revelação, querido? Vou repetir. Existem 3 classes de pessoas. Existem pessoas que te admiram profundamente, mas não te conhecem intimamente. Porque se te conhecerem intimamente, não vão mais te admirar profundamente. E tem pessoas que te conhecem intimamente e não conseguem te admirar profundamente, porque te conhecem intimamente e não conseguem admirar os seus dons e talentos. Agora, existe uma parte de pessoas que te conhece intimamente e mesmo assim te admira profundamente. Esses são amigos que não te desqualificam pelas suas falhas, que não te desqualificam pelas suas fraquezas, que não te desqualificam pelas suas inclinações e não perdem o nível de admiração por você, mesmo conhecendo as suas dores. Que forte isso aqui, gente. Por isso que amigos de verdade são aqueles que te conhecem intimamente e mesmo assim te admiram intimamente.
Esse é o código, Wilson. Esse código aqui é o código da amizade profunda. O código da amizade sincera, verdadeira. Por que Jesus gerou uma amizade profunda com seus discípulos? Jesus apresentou para eles o lado fraco humano. E mesmo eles conhecendo o lado fraco humano de Cristo, não deixaram de segui-lo, de estar com ele. Agora a multidão o admirava, mas depois que conheceu intimamente, criticaram e crucificaram ele. Então pega isso aqui, querido, grava isso no teu coração. Eu tenho pessoas que me admiram profundamente e que me conhecem profundamente. Esses são meus amigos, que mesmo conhecendo quem eu sou na minha natureza humana, continuam depositando confiança em mim como homem de Deus. Agora, existe uma parte de pessoas que o relacionamento dela contigo está baseado na admiração. Se ele conhecer a tua intimidade, ele te desqualifica no mesmo dia. E existem pessoas que conheceram a tua intimidade e perderam toda a admiração por você. Que amigos são esses? Querido, se você conhecer o lado ruim do pastor Márcio, que todo mundo tem o lado mau, o lado ruim, o lado fraco, você me desqualifica como pastor. Você me desqualifica como servo de Deus. Você me desqualifica. Eu tenho lados, eu tenho situações, assim como você tem, nós temos. Agora nós temos uma natureza espiritual em atividade profética o tempo todo. Então, amigos para mim, queridos, são aqueles que me conheceram intimamente e não perderam a admiração por mim, conhecendo meu íntimo. Continuam sendo meus amigos para todas as horas. Amém, amados? E o temor? O temor, gente, o temor a Deus, gente. O temor. Deus pode ler, Deus pode ouvir os nossos pensamentos e pode assistir às nossas imaginações. Vou repetir, Deus pode ouvir os nossos pensamentos, Deus pode assistir às nossas imaginações. Amém, amados? Eu finalizo aqui essa palavra, quero que você reflita sobre isso e estamos ainda vivendo os dias maus, mas nós temos que entender que essa provação, ela está sendo proporcionada para o nosso amadurecimento espiritual. Amém, amados? Valorize-se, cuide-se, ame-se, proteja-se. Amém, queridos? Fica firme na fé, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista de você. Ame-se, curta-se, comente-se, compartilhe-se. Amém, amados? Amém? Deixo aqui essa live para a sua reflexão abençoada nessa manhã de quinta-feira. Deus abençoe todos os irmãos de perto e de longe que estão comigo aqui. Estou finalizando essa live e dizendo que juntos somos mais fortes. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito a sua vida. Compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube também. E ali você acompanha todas essas mensagens. Foco, força e fé, né, Rosângela? É isso aí. Rosângela é bênção. Luiz Salcedo, Deus abençoe. Wilson, Deus abençoe, querido. Paz seja convosco. Fica na bênção aí, campeão. Sempre na fé. Pastora Noila, Deus abençoe. Mariana Signor. Oi, queridinha. Não sei quem está aí, se é a Ana, se é o Eutis ou se é a Mariana mesmo. Mari Correia, Deus abençoe. Lia Costa, na fé sempre. Daniela Lima, Deus abençoe. Um beijo aí no William, na Carol, né? Queridos, né? Eles são bênção demais. Um abração neles aí. Já estamos com saudade dessa galerinha aí.
Douglas, Deus abençoe, feliz aniversário, Douglas, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe e continue te usando como canal de bênção. Tia Vilma, um beijo no seu coração. Márcia Maria dos Santos, Deus abençoe, irmã Márcia, paz seja convosco. É forte, né, irmã Mari? Fica com Deus aí. Sogro, Deus abençoe. Pastora Mari Correia, Deus abençoe, pastora. Forte abraço aí no seu coração. Pastor Wilson também. Simone, Rosângela, já falei. Manuel, Sandra, Ângela, Deus abençoe. Ângela de Oliveira, Oliveira Verdadeira. Vanessa Coelho do Prado, Deus abençoe. Um forte abraço a toda a família. Felipe, Deusidério, Camila, Eliane, Jaridir Lourenço. Olha só quanta gente legal aqui, meu Deus. Amigos, né, irmãos? Vamos ser amigos de verdade. Jocilane Machado e Joana Pires foi a primeira a entrar. Deus abençoe vocês. Um grande abraço a todos. Vamos orar, gente, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pode se despedir aí do seu irmão. Vamos fazer um momento de oração, um momento de gratidão, né? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, queremos te agradecer por mais um dia de bênção, por essa palavra de fé, de esperança, que nos anima, nos reanima, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos meus amigos, os irmãos que nos seguem de perto e de longe, que o Senhor esteja abençoando a vida de todos poderosamente, no nome de Jesus, Pai. Que essa palavra fique fixada em nosso coração, Senhor. Nos dê visão, entusiasmo, paciência, desejo de orar, nos dê amigos, nos dê fé e temor, Senhor, para prosseguir em frente, em nome de Jesus. Chega junto, irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.